Bom, vamos lá. Que bom, temos 4 roteiros hoje, então vamos ter bastante diversão. Eu adoro quando vocês mandam material, porque eu acho muito mais produtivo a gente conversar em cima do material de vocês do que ficar fazendo uma aula genérica. Não que a informação não seja importante, né? Mas eu acho que ancora mais quando a gente está lidando com problemas. Cláudia, deixa eu só te fazer uma pergunta. Oi? Cortou o áudio. Quem está falando? Francisco? Pode Desculpa. falar. É que você estava no... É que o áudio tinha cortado, né? Que eu tinha pedido licença. Me perdoa. Pode falar. Mas é coisa rápida. Aqui surgiu um assunto, uma das lives aí atrás, ou foi em aula, eu não estou bem lembrado. E aí me disseram para pedir para você, né? Ou perguntar. Porém, eu esqueci de colocar lá no grupo. Falar sobre semiótica. A gente consegue? Você acha que não... Para esse semestre é ruim? Olha, eu vou ser bem sincera, não é um Não sei como tema... está o seu cronograma. A questão para mim não é tanto de cronograma. É um assunto que eu sei muito pouco. Teórico, assim, para falar com consistência, né? Eu não sou... Que esse vamos dizer assim, isso daí é um universo de uma expertise à parte. Então, eu não sei se eu consigo falar sobre semiótica, né? A gente pode discutir. Algumas questões de semiótica que eu estou propondo, inclusive é maravilhoso para a gente falar de semiótica. Mas eu não tenho esse conhecimento estruturado, tá? Então, eu sou bem sincera, assim, eu tenho medo de ser leviana. Mas se você quiser, tem alguma questão em especial que você gostaria de discutir? Na verdade, seria o assunto mesmo, né? O assunto semiótica. Porque é como você falou, para mim é um assunto complexo. Eu já li sobre, né? Mas, porém, a gente sempre fica com dúvidas ou, né, precisando de algumas ressalvas. Tá. Eu vou fazer assim, e ele trabalha bastante com análise de filme, tá? É um colega assim, muito querido, e ele faz isso há muitos anos, então eu confio no crivo dele. Eu vou pedir para ele material de referência, e aí eu posto lá no grupo, vou dar uma lida também, e aí a gente pode conversar sobre isso no próximo encontro, sem problema nenhum. Acho que até combina com a discussão dos roteiros, tá? Eu só não posso falar isso, assim, trazer esse assunto hoje sem me preparar, porque aí eu vou ficar enrolando vocês aqui. Eu não gosto de fazer isso. Mas você tem razão, é um recorte temático bem interessante. Assim. A Porque, análise assim, como surgiu semiótica... Pode falar. Eu não estou Não, é que escutando. como surgiu esse assunto, e aí direcionaram para você, por isso que eu estou te perguntando. Tá, em que live que foi? Eu não lembro, eu acho que foi um papo aberto entre a gente que já estava na sala, esperando algum dos professores. Desculpa, Francisco, começou na live do Chico, onde ele falou de personagem épico e personagem... Isso, recurso narrativo. Ele falou de épico e de... Aí daí foi no Chico. Foi no Rafa, né? É isso. Não, começou no Rafa, aí vocês levaram pro Lopreto, que explicou um pouco de personagem, passou pra live do Chico, quer dizer, foi do Rafa, passou pra live do Chico, chegou no Lopreto e o Lopreto falou, isso é de roteiro. E aí chegou aqui. Não deu tempo concluir na aula do Rafa, e o Chico deu mais uma pincelada. Exatamente. Isso. E acabou no colo da Cláudia. Os 3 gêneros literários grandes. Me passaram a bola. Os 3 gêneros que ele havia falado: épico, dramático e lírico. Sim. Essa é uma classificação da Ana Thor Rosenfeld. Disso eu sei falar. Então, eu muito até... interessante mesmo. Já que... Não sei se você abriu a pedidos, né? Mas como a gente já é pidão, eu gostaria. Não sei se a galera também... falar mais, assim, que o Rafa falou, mas ficou um pouco meio confuso. Pode falar. Nossa, que engraçado. Foi só uma aula, né? Foi só uma aula. Olha,
Juro para vocês que eu ia fazer isso hoje. Eu ia abrir para perguntas mesmo. Eu ia pedir para vocês me falarem o que vocês têm interesse de discutir aqui. Então, estamos já em sintonia. Porque eu preparei um programa, né? Mas eu estou sentindo que a dinâmica aqui é outra, que aquele programa não está fazendo sentido, né? Então, eu prefiro a gente entrar em acordos aqui em relação aos projetos e às necessidades mesmo. Então, eu posso falar um pouquinho dos gêneros hoje, porque disso eu sei falar, assim, sem preparar, já estudei bastante. E aí, no próximo encontro, a gente pode falar sobre semiótica, né? Discutindo em cima até dos roteiros de vocês. Eu acho bem interessante, porque essa análise simbólica, né, imagética, o cinema, ele começa assim, né, trazendo, se a gente for pegar a origem do cinema, pegar os experimentos que eram feitos, mesmo Eisenstein trabalha muito a imagem do ponto de vista simbólico, e é isso que a semiótica estuda, essa questão da simbologia das imagens. E quando a gente fala de um tipo de linguagem que se baseia bastante na imagem, o cinema já deveria ser assim, né? A parte do cinema é semiótica, é tratar do significado das imagens. Mas quando a gente está usando um tipo de linguagem como essa, de stop motion, isso ganha mais força ainda. Tá? Então, eu prometo que eu vou preparar isso então para o nosso próximo encontro, a gente poder discutir isso, tá? E para falar um pouquinho dos gêneros, eu não sei se eu espero chegar. Não, vamos começar com quem está aqui, né? E acho que as pessoas vão entrando aos pouquinhos. Como nós temos 4 roteiros hoje, e eu gostei de vocês terem enviado, porque eu estava preocupada, a gente já está entrando aí, né, em setembro, e é importante analisar os roteiros, ler cada um deles pelo menos uma vez, para que vocês tenham segurança de realizar o filme. Até porque a nossa disciplina é roteiro. Então, é claro que eu vou adorar ver os filmes prontos, mas é muito importante também que a gente trabalhe o roteiro antes da realização. Tá? Eu gostaria muito que todo mundo pudesse apresentar pelo menos uma versão para a gente discutir aqui. Até porque depois que o filme está pronto, né, se tiver alguma sugestão, é muito mais difícil de mexer. André, acho que você está tentando falar que está sem áudio. Não, professor, eu tô tossindo sem parar, desculpa. Tô com uma tosse terrível. Tá muito seco, né? Então, vamos fazer... Oi. É o grande, desculpa atrapalhar esse começo. O Gijo, ele não vem, que ele tá com o pai hospitalizado, né? Eu fui internado não, foi para o hospital hoje de novo. O Henrique está resolvendo umas questões que apareceram para ele agora, meio urgentes. Ele não vai poder vir da reunião para aula. E a Milene está com um trabalho gigantesco, trabalhando há 10 dias. Até ela pediu desculpas na live de ontem do professor Gustavo, falando, gente, desculpa a minha ausência total, mas estou trabalhando tipo 22 horas por dia, porque eu preciso desse dinheiro, e pediu desculpas, então estou avisando. Esses 3 não vêm, tá? Tá bom. Bom, então tá a Amanda aqui, que mandou o roteiro. Amanda, quem mais tá? Por enquanto é só a Amanda, né, que mandou o roteiro e tá aqui, porque o Henrique não vai poder então, o Jefferson ainda não entrou. E qual era o outro roteiro? Tinha a Amanda. Ah, e o seu, né, André? Vamos falar do... Vamos conversar. Eu acho que o seu a gente pode falar um pouquinho de semiótica, do pouco que eu sei aqui, já dá para aplicar um pouco. E o da Amanda também. O da Amanda é extremamente simbólico, né? Então dá para a gente conversar, começar aqui a discussão em cima do roteiro dela, e já falar dessa simbologia, dessas imagens. Mas então vou começar falando dos gêneros, para dar uma pincelada um pouco maior para vocês. É bem interessante mesmo, essa teoria. É uma classificação do Anatol Rosenfeld, que ele divide nesses 3 gêneros, o épico, o lírico e o dramático. Basicamente, a diferença é o efeito, né? O efeito da linguagem. Então, o lírico, quando entra o lírico, é o poético, né? Eu estou falando ali dos meus sentimentos, estou falando de mim, é uma subjetivação, né? Então, é quando o personagem está dando conta do mundo interno, tá? Então, a poesia é essencialmente lírica, apesar de que a poesia pode, a gente pega o Brecht, por exemplo, tem muita poesia do Brecht o Brecht é um poeta épico, né? Ele é épico até nas poesias, não só no teatro.
Mas quando eu estou falando do que está acontecendo comigo, da minha subjetividade, eu estou entrando aí nesse gênero mais lírico, tá? Isso pode ser, por exemplo, esses filmes mais experimentais, provavelmente esse filme que a Amanda, quando a gente for analisar o roteiro dela, a proposta dela é uma proposta lírica. É uma expressão dos sentimentos, é uma expressão do que está acontecendo comigo, tá? Eu vou dar uma pincelada agora, depois a gente pode ir aprofundando. O dramático é o gênero do teatro. É quando eu vejo a cena acontecendo. Tá? Então, quando num texto eu ponho travessão e eu tenho ali o diálogo. O conflito, o drama, ele está se desenvolvendo na minha frente, no aqui e agora. Eu não estou contando algo que eu vi, que aí depois a gente vai falar de épico. Não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo aqui e agora na minha frente. E o que que passa para vocês, o épico? Desculpa, o dramático. Antes de vocês responderem, eu vou contrapor com épico, só para vocês entenderem a diferença. Imagina que eu estou aqui na rua da minha casa, né? Fui varrer ali a calçada e, de repente, começam 2 vizinhos a brigar. E eu estou ali presenciando os vizinhos brigando. Brigando, e de repente um sai da casa, parte para cima do outro, e eu estou vivenciando aquilo. Isso é o dramático. Tá? O épico, o que que é? Eu estou falando com alguém aqui, assim, aí alguém vai me contar. Menino, você não sabe o que aconteceu. Eu estava na janela, eu estava ali na rua varrendo, e de repente aconteceu isso. Esse é o épico. Qual é a diferença? Ou, melhor ainda, se aconteceu comigo, né? Vamos supor que o vizinho veio brigar comigo, né? E chegou com uma faca, chegou com uma vassoura, querendo bater na minha cabeça porque eu deixei o lixo na porta da casa dele. Né? Vamos supor que é essa cena. Se está acontecendo comigo, ou se alguém está vendo acontecer comigo, você não sabe o que vai acontecer. A cena está acontecendo ali, naquele aqui e agora. Né? No épico, se eu já estou contando uma coisa que aconteceu comigo, uma coisa vocês já sabem, eu sobrevivi. Então, por mais terrível que seja o que aconteceu, vocês sabem que eu sobrevivi àquilo, que está tudo bem, porque você não estaria contando. Né? Então, isso gera um efeito de distanciamento. E qual é a diferença de efeito dramático para vocês? Vamos pegar especialmente essa oposição entre o dramático e o épico. Porque no épico você coloca até o seu ponto de vista, professor, ou não? Também. Entra já o ponto de vista de quem conta, né? Cláudia, épico seria conflito extrapessoal e o que não é épico seria um conflito pessoal, subjetivo. Seria isso? Não, desculpa, repete a pergunta, Bruno. Épico? O épico ser um conflito extrapessoal, diferente do conflito interno que você escreveu na outra situação. Quando é uma expressão do mundo interior, é o lírico. Quando o conflito é entre... Não é interno, né? Não é uma coisa comigo mesmo. Geralmente o dramático é fora. A não ser que você dramatize uma briga com você mesmo. Né? No seu roteiro, por exemplo, aquilo está explicitado não, está exteriorizado, né? Naquela coisa da personagem ficar segurando a cabeça, né? Existe um conflito ali externalizado. Mas esse quase como se o lírico invadisse a narração, né? A narrativa. É como um lírico que se projeta ali no que seria... O cinema, ele tem um aspecto épico, que é a câmera. Né? Diferente do teatro. O teatro, ele simula mais o dramático do que o cinema. Porque no teatro, eu estou no mesmo espaço físico com aquelas pessoas e o meu corpo está ali participando daquilo. Agora não mais, né? Infelizmente. Tanto que quando a gente vê teatro... Por que é diferente ver teatro filmado? Por que fica esquisito? Porque justamente a câmera, ela coloca uma barreira épica. O épico distancia.
ou pela câmera, ou pelo tempo que já passou, ou pelo descolamento do ator em cena, né? O Brecht usa muito isso, muito. Ou quando você rompe a quarta parede, no teatro chama quarta parede, né? No caso do cinema, é quando o ator olha para a câmera e fala, faz a parte. Naquela série, não sei se vocês viram. Ai, gente. O Woody Allen às vezes faz isso nos filmes dele, né? Aquela série que até parou porque o cara foi acusado de assédio, uma série política. Daqui a pouco eu lembro. House of Cards. House of Cards, muito obrigada. Minha memória está muito ruim. Sabe quando ele falava com a câmera? É um empréstimo de Shakespeare, né? Que ele compactuava ali com você, falava com você sobre os planos. Esse é um recurso absolutamente épico, porque ele se descola ali praticamente do personagem, ele rompe ali aquela quarta parede e fala diretamente com você. Quando ele fala com você, de certa maneira, existe uma avaliação das ações, e o terrível é isso, né? Quando a pessoa tem aquela atitude e ela medita, assim, ela pensa sobre aquilo, ela reflete sobre aquilo e continua tendo aquela atitude. Então você vê que é uma escolha consciente, não é que a pessoa está sendo movida por um impulso, né? Não, é uma opção. Então, a House of Cards é um exemplo disso. Ou vários personagens de Shakespeare fazem isso, né? Aqueles bem terríveis. Ricardo III, ele está o tempo todo falando com a plateia. Ele está o tempo todo dizendo o que ele pensa das pessoas, o que ele vai fazer. Então é terrível, porque você fica ali meio de cúmplice involuntário, né? Porque ele está ali confabulando com você, você fala, mas eu não quero te ouvir, não quero participar disso, eu não quero ser seu cúmplice. Então, e aí ele vai lá e faz o que ele falou que tinha que fazer. Então, todos esses aspectos que promovem um distanciamento da cena, da ação ali, da ação do conflito, das consequências do conflito, é sempre um elemento épico, que causa, e o efeito que o épico quer gerar é reflexão. É um distanciamento que gera reflexão sempre. Tá? O épico está aí para isso. Oi? Você chegou a ver uma série que chama... Desculpa, não estou ouvindo. Cortou. Quem está falando? É o Bruno. Sua conexão travou, querido. Agora Parou voltou. na parte do você conhece a série? Eu vou. Aí agora, melhorou? E a câmera? Melhorou. Só perguntei se você já viu a série Fleabag. Eu vi um episódio de Fleabag. Sim. É que ela usa esse recurso e tem um monte da série. Acho que ela no meio da série, assim, que ela quebra a parede e o personagem fala o quê? Você estava falando alguma coisa? Assim, o personagem pega a pessoa meio que pensando e delirando. Uhum. Essa é claramente um bom exemplo, Bruno, do recurso épico. E aí você vê, né? Mas o que ela faz? O tempo todo ela está refletindo sobre o que é a vida dela. Né? Então, de novo, o épico distancia. O épico provoca uma reflexão. Né? Isso às vezes é mal interpretado, porque, especialmente nas peças do Bertolt Brecht, né, as pessoas acham que o ator tem que interpretar de um jeito distanciado e frio. Não tem nada a ver. Né? A interpretação, assim, você está ali dentro do personagem. Mas tem algum estranhamento ali que faz com que... Porque qual é o objetivo do épico? O épico é uma crítica a essa imersão inconsciente, a manipulação. Né? Então, se a gente vai para o cinema clássico, né, Hitchcock, todos os representantes do cinema clássico, o tempo todo, o que eles estão querendo fazer? Eles querem esconder o corte. Eles querem esconder o fato daquilo ser um filme. Né? Tudo é feito para te colocar ali mergulhado naquela cena, a trilha sonora, quanto mais dentro ali, melhor. Né? No cinema clássico, você não descola do personagem principal, você sabe qual é o principal, porque você está com ele desde a primeira cena, o ponto de vista é desse personagem. Então, é feito para você entrar com tudo, né? e ficar ali aderido ao personagem. Então, de certa maneira, o cinema clássico, a linguagem clássica do cinema,
ela tenta ser o mais dramático possível. O que é o dramático? Ele te joga ali na cena. O dramático, você está correndo risco. Né? É você acompanhar o diálogo de dentro. Ou é com você, ou você está ali do lado, testemunhando, e sem tempo e sem capacidade de refletir sobre aquilo. Você está sendo impactado pelas emoções. O dramático faz isso. Então, quando você quer impactar com a emoção, você vai para o dramático. Né? Totalmente diferente. Mesmo quando você está lendo um roteiro ou lendo um livro, né? Você fala assim, o personagem refletiu e pensou que poderia, né? Você pode descrever o que a personagem falou, você pode colocar uma travessão e colocar a fala ali. Né? Quando você coloca a travessão, você vai para o dramático. O Garcia Marques, assim, ele tem uma construção que me deixa sempre muito, muito comovida. Assim. Ele vai epicamente, né, porque a descrição ela é um pouco épica, então ele vai sempre descrevendo ali a cena. Eu sempre observo esse recurso dele, ele vai descrevendo. Na hora que ele põe a travessão para falar a frase do personagem mesmo, é para acabar com você. Assim. E é impressionante que ele consegue com uma linha de diálogo. Né? Você está ali acompanhando aquele personagem, de repente, quando ele fala, é arrebatador. Então, é interessante como esses gêneros, é muito raro você ter um gênero puro. Quer dizer, não é raro, né? Pode ser. Você pode ter uma peça inteira dramática, um poema que em si é lírico, mas você pode ter mesclas disso, né? E é importante entender o que cada um traz como recurso. Não existe um melhor ou pior. São recursos diferentes. Então, assim, via de regra, o épico promove uma reflexão por distanciar-se da cena. O humor, por exemplo, ele tem um aspecto épico, dependendo do humor. Né? Porque quando a gente ri de uma situação, estou falando de humor de verdade, não estou falando desse humor que fazem na televisão, que às vezes é humor de degradação, né? Aí não tem nada de épico. Mas quando você tem um riso sobre uma situação, não deixa de ser... O humor, ele tem um aspecto crítico, um aspecto de análise, só que ele traz uma perspectiva cômica da vida. Né? Mas o humor, a comédia pode ser um recurso épico também, de distanciamento. Assim como o coro. Coro grego também é o recurso épico por excelência, né? Dentro das peças gregas. Você tem ali a ação se desenvolvendo, de repente vem um coro comentar. Então, isso é claramente, assim, explicitamente épico. Você sai da ação e vai para a reflexão. Né? Então, tem graus diferentes de épico. Tem graus que são realmente, assim, te acorda da cena e fala, vamos pensar sobre isso, tipo, congela, né? E vamos pensar sobre isso. E tem pequenos deslocamentos que podem acontecer através de estranhamentos que aquilo te gera. Então, tem cineastas, o Tarantino fazia muito isso, né? Ele constrói grande parte da narrativa dele. Tem uma cena que eu gosto muito, vou citar essa cena, não sei se vocês viram Kill Bill. Mas tem uma cena de duas mulheres que são, né, elas têm treino samurai, então elas estão lá brigando com a espada. E é uma briga, uma treta, né? A linguagem ali é toda, enfim, como qualquer cena de ação, vamos dizer assim, milhões de planos, aquela confusão toda, né? Então você é jogado ali para a cena, seria como uma simulação do dramático, né? Porque você não está ali acompanhando na adrenalina da cena, você não está tendo tempo de se distanciar. Só que, de repente, elas param a briga e começam a falar um diálogo, como sempre, absurdo, né, para a situação. E nessa hora você tem um descolamento. Né? E ele consegue, como várias vezes ele faz aqueles diálogos, são diálogos que eles ficam assim, entre o irreal e o real, fica um lugar estranho ali, né? Ele se descola do contexto da situação, e aquilo causa um efeito que, ao mesmo tempo, você não está totalmente colado na cena, você tem um estranhamento, mas, ao mesmo tempo, você também está na cena. Então, é muito interessante o efeito que isso gera. Né? Quem faz isso na dança é a Pina Bausch. Pina Bausch faz isso na dança, na linguagem da dança. Não sei se vocês conhecem Pina Bausch. Ela tem muita influência de Brecht, né? Então, ela faz isso pelas repetições, ela faz isso ao mesmo tempo que você mergulha na dor que ela traz para o palco, né? Através de gestos repetitivos, por exemplo, ela sempre vai... E também do cômico, ela traz uma comicidade muito grande, mas é um cômico pelo patético.
É um cômico, a gente se compadece das dores humanas, pelo patético que ela traz nas cenas de dança, né, que são os bailarinos repetindo, repetindo, repetindo. E são coisas muito simples, né, que aí vai para o simbólico. A gente falar de Pina Bausch é maravilhoso para analisar a semiótica também. Olha, já tem um monte de material para o próximo encontro, que delícia. Acho que a gente pode pegar trechos de Pina Bausch para ver. Porque isso vai para o corpo, né, vai para a cena, vai para o gesto, vai para a imagem que ela... Né? Mas tem ali um distanciamento que é provocado pela repetição. Né? Então, a repetição, você sair daquele realismo, traz, não que toda linguagem que não é realista é épica, tá? Mas no caso ali, pela repetição, gera uma reflexão. Então, sempre quando eu consigo pensar enquanto eu estou na cena, é porque tem algum recurso épico me despertando do fato daquilo ser uma história. Entende? Então, esse é o épico. O épico é... Ou então, assim, quando eu vou contar sobre algo que já aconteceu. Então, mais uma vez, como eu estou contando, já é um olhar de quem já viveu, já é um olhar distanciado daquele conflito, daquela cena. Né? Às vezes, no teatro também, o personagem está vivendo ali a cena, de repente alguém para contar alguma coisa. E olha para o público e conta para o público. Né? Conta a sua história, conta... Então, quando para contar, também é um recurso épico. Tá? E o dramático é aquilo. Oi. Só um comentário. Quem Tem tá um falando? filme do... É o Bruno. Só um comentário. Tem um filme do Wim Wenders que é sobre a Pina. E ele grava algum... Ixi, cortou. Vocês estão ouvindo, Bruno? Bruno, a gente não está te escutando. Não sei se você está ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Tá. Eu tô. Sim, eu tô, Cláudio. O Bruno não. Bruno, não sei se você está ouvindo a gente, mas a gente não está te escutando. Acho que você citou o documentário do Wim Wenders, né? Que é maravilhoso. Não sei se vocês viram, gente. Pina. Eu recomendo assistir essa semana, se vocês puderem. Quem não assistiu ainda. Porque até nas entrevistas, eu não sei se é isso que o Bruno queria falar, ele caiu. Mas nas entrevistas, até nas entrevistas ele descola Qual que é o título? realismo. Pina. Pina. Cortou, Cláudia. Pina. Pina. Okay. Chama Pina. É maravilhoso. Bom, eu sou uma apaixonada por Pina Bausch. Estão percebendo a diferença, gente? Do épico para o dramático, ficou claro a diferença de um para o outro? Sim. Sim, não? Tá. Ficou. E o lírico? Então, para que serve o lírico? Alguém sabe dizer para que serve o lírico? O dramático me joga na cena, no conflito. No aqui e agora do conflito. O épico me distancia e me faz pensar. Qual é o efeito do lírico? Criar proximidade com o personagem, criar uma ligação mais forte. Uhum. Ou intensificar alguma emoção, né? Gerar uma atmosfera. Tem muito a ver com as atmosferas. Não é tanto o conflito em si, é quando eu quero aprofundar em alguma questão que o conflito traz, quando eu quero entender o que se passa dentro daquela personagem. Então, exatamente, André, a gente gera um pouco mais de identificação, às vezes um pouco mais de empatia, né? Então, pensa no efeito seguinte, assim, eu tenho uma personagem que é horrível, né, do ponto de vista ali, o antagonista, uma pessoa cheia de desvios, e de repente eu escuto algo da subjetividade dessa personagem, né? Talvez eu consiga, não sei se me empatizar, mas entender algo daquela personagem, né? Que me leva para um outro ponto de vista em relação àquela pessoa.
né? Então isso pode ser feito de uma forma que não seja só lírica, né? E especialmente nas séries a gente vê isso muito forte, essa tendência, como tem muito foco nos personagens, né? Mesmo dentro do dramático, se eu desloco uma personagem que seria uma antagonista para o lugar de protagonista, que tem acontecido muito com as séries, e eu vivo a partir do ponto de vista dessa personagem, isso já gera esse lugar de alteridade com figuras, às vezes, muito controversas, né? Então, tem aquela série Mindhunter, por exemplo, não sei se vocês viram, que é justo alguém tentando entender a mente de psicopatas, então são várias conversas, né? Então, você é colocado ali dentro da mente, né? Ou pelo menos em situação de escutar um que pensa um serial killer, por exemplo, né? Isso é uma coisa muito das séries de agora. Mas o lírico seria além, seria você realmente participar de uma subjetividade, de um arrebatamento ou de alguma questão ali do interior dessa personagem, né? Seria tomar contato com toda a subjetividade, não só com o que essa personagem vê, pensa e age, mas com o que ela sente, né? Então o lírico ele vem para isso. Oi. Na série da Netflix, a do roubo ao banco, lá, a espanhola, Casa de Papel. Casa de Papel. Há recursos líricos para a gente ter essa proximidade com algum personagem que faz a gente até, digamos assim, torcer para o bandido? A gente querer torcer para o bandido é um recurso lírico? Não, isso pode ser uma grande manipulação do ponto de vista do dramático, né? Se você pega uma personagem bastante carismática, coloca essa personagem como um protagonista, um dos protagonistas, e essa personagem é bem construída, você pode se identificar, sim. Quer me dar um exemplo da série? Me fala de alguma personagem. Agora, não sei, a Tóquio, por exemplo, não sei, o que veio na cabeça agora? Uhum. Então, a Tóquio, ela... É isso, o Casa de Papel tem recursos quase melodramáticos, né? Tem uma construção que às vezes é meio de efeitos cênicos. Então, tem coisas que são bem apelativas até. Ela é uma série que a dramaturgia manipula muitas emoções. A gente está o tempo todo querendo saber o que vai acontecer, não para de acontecer coisas, né? Tem personagens que são bem chapados. A série funciona, né? Ela funciona, você não consegue desligar dela. Mas é importante dizer isso, tipo, o personagem do Arthurito, né? Ele claramente é o filho da puta, assim, e ele é do começo ao fim, não tem um ato de redenção. Não tem, né? Além de não ter nenhum ato de redenção, não tem nenhuma ação dele que caminha numa outra direção, ou seja, não é um personagem que tem nenhuma contradição. Ele é aquele cara que está ali para causar o tempo todo, ele é aquele covarde que vai... Né? Ainda tem cenas quase que não dá para você acreditar que aquela cena é real. Né? Eu, pelo menos, assistindo, eu falava assim, gente, isso jamais aconteceria. Né? A cena existe para você ficar com raiva dele. Então, esse tipo de construção do Casa de Papel é uma construção de melodrama, e o melodrama é feito para te manipular mesmo. Né? Ele tem essa... explicita, né? E divide bem. E é interessante, porque é uma construção de melodrama em cima de personagens que são complexos. Né? Não é mocinho e bandido. Ali, que na verdade, os mocinhos são os bandidos, né? Só que aí não fica assim, que o antagonista não é aquele que rouba, é aquele que não tem caráter, é aquele que não tem um propósito, vamos dizer assim, né? Ou que não tem uma coragem, porque no caso da Tóquio, ela é puro impulso. E também, uma figura que é só assim o tempo todo. Não tem uma cena em que você está esperando uma coisa dela que ela não faça. Então, todos ali agem, eles são quase máscaras, né? São quase aqueles arquétipos de comédia dell'arte. Uma vez, você sabe que aquela figura sempre vai fazer aquilo. Né? Então, do ponto de vista da construção, são personagens até rasos. Né? Porque é sempre a mesma coisa que eles fazem. Só que tem muito carisma. Porque o melodrama, ele mexe muito com as emoções. Ele é feito para isso. Né? Então, você fica aderido pela manipulação emocional. Mexe com
com esses impulsos internos que a gente tem, nomeia isso, coloca uma personagem que vai traduzir isso, né? Então, o Arthurito vira o símbolo de todos aqueles filhos da puta covardes que a gente quer dar um soco na cara. Eu falo assim, não, entendeu? Você não vai fazer isso. Aí ele vai lá e faz. Aí você fala, não, cara, você não vai fazer isso. Ele vai lá e faz. Então, ele é feito para apanhar. É um cara que é tipo o Judas, que você vai malhar, né? O cara é um Judas. Ele tá ali para isso, para você malhar, para você ter ódio dele. E aí, quando alguém dá um tapa na cara dele, você fala, ah, né? Olha só, tem um filme que é o Dogville, do Lars von Trier, e o Lars von Trier faz isso muito bem, né? Eu tenho problemas com o Lars von Trier, mas eu tenho que admitir que ele é um grande crítico do melodrama, só que ele usa o melodrama para criticar o melodrama. Né? Então, tanto no Dançando no Escuro. Dançando no Escuro, aquela personagem da Bjork, não tem nada mais melodrama do que aquilo. Né? Ela sofre, 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 sofre. Aquela alma pura que sofre, sofre. Assim, chega uma hora que você fala assim, para, é uma tortura o que acontece. Né? E aquilo vai até o fim, assim, é puro melodrama. Aí, quando ele vai para o Dogville, que é uma personagem que parece que está nessa mesma linha, né? Que ela é uma pura alma bondosa, que quer ajudar todo mundo. E aí, não quero dar spoiler, não sei se todo mundo viu. Se não viu, veja, é um filme de referência. Até porque ele é baseado numa obra do Brecht. Então, é interessante porque ele pega uma personagem do Brecht, que é a Jenny, que é uma prostituta do cais, que tem na Ópera do Malandro, que é onde a referência da Geni, né? A música do Chico Buarque. Então, também, essa personagem que carrega todos os... Ela expurga todos os pecados, né? É quase como uma mártir. E a personagem mostra outra faceta. Não sei se eu posso falar aqui, porque eu vou acabar com quem não viu o filme, depois vai me odiar. Aí ele tem uma virada. Aí ele sai da chave do melodrama, a personagem vira uma outra coisa, e aí você entende toda a manipulação que é feita com você, né? Então, é diferente. O dramático, ele não necessariamente está te manipulando. Você se envolve com a cena, e o lírico também, né? Você se envolve porque você se envolve pelo risco. Porque aquilo está acontecendo naquele momento e você se envolve pelo acontecimento. Tá? Tem cenas tem séries que te pegam, tem histórias que te pegam por manipulação. Né? Porque mexem com essas emoções que a gente tem. E aí você tem uma personagem que leva aquilo, né? Que carrega aquilo. Mas não tem contradição. A personagem é aquilo do início ao fim. Ela não tem desejos contraditórios, ela tem certeza que tem que fazer aquilo sempre. Tá? Então funciona, gente. O melodrama funciona muito, muito, muito. A gente fica bem aderido. Mas o tempo todo... Então, assim, é importante entender que é uma forma dramática, usar, se quiser, mas saber que é melodrama. Né? Então, e é interessante quando se usa isso, às vezes, né? Você pegou o Almodóvar, os filmes da Almodóvar. Já viram Fale com Ela? Do Almodóvar? É um filme que traz uma questão super polêmica, né? Que tem uma moça que ela é internada, ela está em coma, ela entra em coma, agora eu não lembro o que acontece com ela, ela sofre um acidente, ela entra em coma. E, enfim, ela está lá no hospital e tem um enfermeiro que cuida dela, que é assim, pensa numa pessoa boa, né? Um cara absolutamente gentil, cuidadoso, assim, sabe essas pessoas que não matam uma formiga. E o filme não tem só o ponto de vista dele, mas ele é um dos personagens centrais, então você vai acompanhando essa personagem. Até que acontece uma coisa ali, que assim, ele se apaixona por ela completamente, e um dia ele não aguenta e ele se relaciona com ela e ela em coma. Né? Ele trepa com ela ali, ela em coma, e ela engravida. Consequência disso ou não, porque não deixa claro no filme, ela sai do coma. Quando ela volta do coma, está nessa situação. Né? Agora imagina, você parte dessa premissa. É um filme que é a história de um enfermeiro, né, que estupra uma paciente
em coma, que é isso que ele faz. Como que, se eu falasse, é um filme sobre isso, você fala, meu, que cara é esse, né? Um doente. A construção que ele faz na narrativa, aqui eu não estou entrando na discussão ética, tá, gente? Estou falando do ponto de vista da construção da narrativa. Você vai vendo a construção do amor que ele tem por ela, do cuidado que ele tem por ela, do carinho que ele tem por ela. Você chega a conseguir ver esse estupro como um ato de amor. E aqui, de novo, não estou trazendo a discussão se é ou não é. É um estupro, tá? Então, não estou aqui defendendo o personagem, não é isso. Mas eu estou mostrando o quanto, dependendo como você conduz a narrativa, você pode, inclusive, entender o que leva as pessoas a fazer determinadas coisas a partir do ponto de vista delas, né? E aí, o filme, ele só te permite ver esse ponto de vista desse jeito porque ele não é épico. Porque você não tem essa informação antes, porque você não está refletindo sobre o fato, você só está ali mergulhada na subjetividade daquela personagem, acompanhando aquela subjetividade. Então, você está no dramático. O dramático te faz experimentar a coisa, do ponto de vista de alguém. O épico faz você pensar sobre aquilo. Aí, no caso, não precisa do épico, porque quando você vê o que acontece, você imediatamente descola. Você fala, meu Deus, e agora? Né? E agora? O que eu penso dessa pessoa? E aí vem a reflexão. Né? O distanciamento se dá pelo choque. A obra não precisa distanciar, ela quer fazer o contrário. Ela quer te aproximar, e o Moldova faz muito isso, né? Porque ele fala de temas polêmicos. Então, ele vai te conduzindo ali para o interior daquela personagem, você vai chegando perto dela, e de repente, quando ele lasca a bomba, você fala, meu Deus, e agora? E ela não é antagonista, né? Esse personagem não é antagonista. Então, essa é uma aplicação. Por isso que é importante vocês perceberem qual o efeito que cada um desses gêneros gera, para poder usar, dependendo do que vocês querem gerar na narrativa. Agora, cuidado, né? Cuidado. Eu já falei isso 1000 vezes. Você tem que saber o que você está construindo. Depois não adianta falar, nossa, não, imagina, não imaginava que o personagem, né? Voltamos para o caso Capitão Nascimento. Já devo ter falado isso com vocês, né? Porque eu sempre falo desse exemplo e eu acho um exemplo bem importante, que existia um interesse por parte do roteirista, por parte do Padilha eu acho que até não, sinceramente. Mas acho que o Braulio Mantovani sim, e talvez o Wagner Moura sim também, né? De ter um desejo de uma construção que fosse distanciada, que fosse épica, né? Que assim, vamos olhar criticamente para esse personagem. Ele não é um herói. Ele é um cara violento, ele bate na esposa, ele, enfim, faz tortura, entendeu? Não dá para você olhar para essa pessoa e falar assim, nossa, é a soma de todas as virtudes. Não. O cara ele só não é apenas um escroto, apenas um violento. Ele também tem princípios, ele também tem questões ali, né, éticas que ele, enfim, tem uma certa retidão ali dentro da ação dele que assim, como todo ser humano, você fala, nossa, o brilho da pessoa está aqui e tem esses desvios, né, ou tem essas tendências violentas. Só que como nesse filme a gente tem lá um personagem que é a encarnação do mal, que é o personagem lá do Milen Cortázar, né, que é só corrupto, ele além de ser violento, ele é um escroto, ele é corrupto, ele é tudo de ruim. Então ali no contraste, ele é o vilão, certo? Porque ele é tudo de ruim. E o outro é o quê? O herói, o que sobrou? Se esse é o herói, aí complementa isso com uma plateia, né, de pessoas que acham que é isso mesmo que tem que acontecer, e pronto, Capitão Nascimento virou um grande herói. Não era o desejo de quem fez o filme. Ele foi construído numa matriz épica, só que ele foi lido numa matriz dramática, melodramática, inclusive. Né? Qual é? Tudo que esse cara faz está certo, porque ele é o herói. Pronto, acabou. Então, legal, vamos fazer tortura, vamos bater na mulher, vamos fazer tudo isso, porque tudo se justifica pelo fato dele ser a lei. Já que ele é o do bem, porque o outro é o do mal, quem é do bem pode fazer qualquer coisa, certo? Cidadão de bem.
Percebe? E por que foi lido assim? Porque a gente tem uma matriz melodramática trazida pelos folhetins da televisão, não as boas novelas, né? As que eram feitas por dramaturgos dos teatros comunistas, não é? Essas não. Pegar as novelas que eu via quando eu era criança, aí era gente de teatro construindo dramaturgia, era muito diferente. Mas se pega as novelas que vêm do folhetim mesmo, é isso, gente, é bem e mal, é personagem virtuosa contra personagem que é tudo de ruim. E aí, esse é um modelo que adere muito rapidamente, né? Porque ele traduz essa polaridade que a gente carrega dentro. Para isso que serve o melodrama. Assim como nas histórias infantis, você tem lá as heroínas, os heróis, o príncipe, né, as princesas, que são símbolos. E hoje a gente não consegue mais ler a partir da linguagem simbólica. Né? O príncipe, uma vez eu vi uma análise que eu até acho que faz sentido dentro do conto de fada, né? Que o príncipe é o espírito e a princesa é a alma. Tem toda uma interpretação. Mas assim, a gente não vê isso hoje. A gente olha o menino e a menina. Acabou, entendeu? E a bruxa é a bruxa, né? E isso é levado para o campo das narrativas também. Mas isso tem um efeito de adesão muito forte. Então, nunca subestimem o poder do melodrama. Né? Aliás, você quer fazer alguém ficar grudado, bota lá o melodrama que na hora... Por isso que Casa de Papel é o sucesso que é. Eu fiquei super aderida a uma série espanhola, chama Grande Hotel. Ela é inteira, mas assim, é um melodrama do nível da tapa na cara. Aliás, eles dão tapa na cara o tempo todo, é uma delícia, é uma delícia. Assim, quando você tá com raiva, não tem nada melhor do que você ver alguém dando um tapa na cara do outro, porque merece. Eu tenho saudade de ver essa série só para ver os tapas na cara, gente, porque eu queria tanto dar um tapa na cara de tanta gente. Aí quando você vê assim, as pessoas se esbofeteando, você fala, nossa, que maravilhoso. Porque tudo vai para o corpo também, isso é muito próprio do melodrama, tudo vai para o corpo. Né? A pessoa tem problemas no corpo, né? Tudo é explícito, tudo é exteriorizado, não é que é explícito, tudo é exteriorizado. Tá? Então, assim, eu não estou falando aqui, nem entrou, né, dentro da teoria do Anatole, ele não fala do melodrama, mas eu quis trazer a questão do melodrama também para vocês diferenciarem justamente essa pergunta que o André trouxe, né? A gente fica aderido ao melodrama, mas não necessariamente porque é o dramático, tá? Porque é uma construção que vem dessa polaridade interna. E o épico é um gênero difícil de construir. É muito difícil você escrever epicamente, né? Mesmo o Brecht, que fez isso a vida inteira, ele fala nos diários dele, né, da dificuldade de algumas personagens que tendem a virar heroínas, e o tempo todo ele está brigando com a tendência de que essa personagem seja a soma de todas as virtudes, porque senão também não vai gerar o distanciamento que ele quer. Né? Porque para o Brecht não é só uma questão da escolha individual, existe todo um sistema ali, social, né, marxista, ele é marxista, então ele traz, existe todo um sistema social que conduz aquela situação para aquele determinado fim, né? E as pessoas, a situação social não é só um pano de fundo, né? Porque você sabe a expressão pano de fundo, de onde vem, né? No teatro antes era pintado um pano, né? Era um pano mesmo que tinha um cenário. E aí você ia mudando o pano do fundo. Mas a peça tanto faz, assim, tanto faz o pano que está no fundo, a ação ali não é influenciada pelo contexto histórico, né? E numa peça que se propõe a fazer um olhar crítico da realidade, você está o tempo todo vendo qual é o jogo de relação. Né? Aquela escolha, aquela personagem faz aquela escolha naquele determinado contexto, não dá como você separar. Então, Mãe Coragem do Brecht é uma personagem que está no meio de uma guerra, ela é uma comerciante, ela está puxando uma carroça com os filhos, e na primeira cena, ela já tem que negociar entre o dinheiro e a família. E ela está ali lutando pela sobrevivência. Né? E ela faz a escolha pelo dinheiro. Então, ao mesmo tempo que você fala, bom, ela fez a escolha, mas o contexto é um contexto de guerra, mas ela fez a escolha. Né? Então, eles põem a grande contradição. A personagem não é nem uma heroína, mas também não é uma vilã. É uma pessoa submetida a uma situação extrema,
mas que tem um espaço ali para uma escolha individual, e ela escolhe pela sobrevivência, não pelo coletivo. Né? E ali já tem naquela primeira... E ela depois tem as consequências disso. Então, construir uma personagem nesse lugar, que nem é a soma de todas as virtudes e nem a soma de todos os defeitos, é o grande barato, né? De você criar personagens complexos. Ficou claro, gente, a questão dos gêneros? Alguém tem alguma pergunta? Falei muito. Vamos ver um roteiro? Só para a gente não ficar a aula inteira só conversando. Alguém tem mais alguma pergunta? Só para eu passar mesmo para os roteiros? Ficou alguma dúvida, alguma questão? Deu sono? Só minha tosse que tá me matando aqui. Na verdade, eu peguei o bonde andando. Cheguei agora há pouco. Então... Mas foi muito boa a explicação. Então eu vou só dar a claquete de final para quem chegou no meio. Estava falando sobre a teoria dos gêneros, segundo Anatol Rosenfeld. Tá? Esqueci o nome do livro agora, em que ele fala isso, mas vale a pena. Isso aí deve achar o texto na internet. Vale a pena vocês lerem da forma como ele explica, até bem claro, assim, bem bacana. E serve de repertório, né? Assim, para a gente entender, por que a gente procura entender sobre isso? Porque é uma ferramenta. Quando a gente vai compor nosso roteiro, você fala, nossa, eu posso contar assim, posso contar daquele jeito, posso contar daquele outro jeito. Qual é a forma, qual é o gênero que essa história me pede? Né? Qual gênero vai gerar com mais eficiência o efeito que eu quero? Certo? É para isso que a gente tem repertório. Senão a gente está fazendo alguma coisa que... Ou a gente pode, como eu falei, né, como tropa de elite, ser atropelado por um gênero, por ter isso tão incorporado que você não percebe que você está simplesmente repetindo, né? Alguma coisa que já está ali rodando, um programinha que está rodando. Eu gosto muito de falar disso, porque a gente precisa, com muita urgência, observar quais são as formas dramáticas. Observem isso, eu vou propor isso como exercício de observação da vida para vocês. Dentro das relações que vocês vivem no cotidiano, percebam que gênero está atuando, em geral. Especialmente nos conflitos. Observe que o melodrama é muito mais comum que vocês imaginam. E o melodrama não precisa você, né, a visão... quando fala, está fazendo um melodrama, quando a pessoa está sendo escandalosa, né, tá sendo... E não precisa ser assim. Né? Não precisa ser escândalo para ser melodrama. É simplesmente você ver o mundo como uma polaridade. Pode, inclusive, ser muito sutil. Pode ser um agressivo passivo. Extremamente melodramático. Então, é interessante a gente observar os efeitos que cada forma narrativa traz. Né? E a questão do cômico também. O Jefferson, você usa muito, né, o cômico como recurso. E como isso traz sempre uma reflexão. Então, o cômico, ele tem um aspecto épico muito forte sempre. Ele por si distancia. Você vai para a linguagem cinematográfica, um beijo dado em primeiro plano. Um beijo com o Deus do Diabo na Terra do Sol, né? Dado com uma câmera girando e uma baquiana tocando. E um beijo dado em plano geral, lá no fundinho do quadro. É totalmente diferente. Né? O enquadramento pode trazer um aspecto épico ou dramático. Se eu estou perto, é dramático. Se eu distancio, abro para o plano geral, eu já trouxe um aspecto épico para aquilo. Então, os enquadramentos mais próximos ou uma linguagem de decupagem que te cola ali no personagem, né, ela tenta eliminar, ou uma montagem que você, né, que não deixa em evidência que aquilo é um filme,
todos os recursos, uso de trilha sonora, né? Todos os recursos que estão trabalhando para te gerar uma imersão e não um descolamento, tentam, na medida do possível, neutralizar um aspecto épico que a câmera já traz. Que no teatro você não, né, nem precisa. O fato de você estar ali vivendo a coisa já te coloca dentro, né, com mais facilidade. A experiência imersiva é maior. Todos esses sistemas de 3D, né, é tudo isso. Assim, você percebe, quem vai fazer um filme 3D para ter um descolamento épico? Você vai para meter a pessoa lá dentro. Certo, gente? Tá explicado? Então tá bom. Certo. Gostei de falar disso. Obrigada por perguntar. Tragam perguntas mesmo, tá, gente? Eu gosto muito de responder perguntas. E aí, a gente começa por qual roteiro? Vamos pela ordem de envio? Vamos falar do roteiro da... Amanda tá aqui, hein? Tá. Vocês leram o que ela mandou? Eu comecei a ler e achei interessante, já achei interessante o pouco que eu li, porque pelo jeito ela dramatizou com figuras geométricas e cores, né? Eu não li tudo, mas pareceu ser isso. Uhum. Amanda, quer falar um pouquinho? Amanda? Ai, ai, ai. Bom, eu vou fazer a fila andar então, hein? 10, 9. Amanda não está aí. Espero que ela não tenha lido o roteiro do André e tido uma ideia torta. Vamos lá. Então, qual é o próximo da fila? A Amanda escreveu no chat, professora. Mandou: oi, foi mal, estava no banheiro. Nossa, né? Então vamos lá. Salva pelo gongo. Quando você voltar, avise. Então, vou fazer assim, vamos pegar o do André primeiro, depois a gente vai para o seu, tá, Mano? Enquanto você se recompõe aí. Porque o do André é mais curtinho também. É o André, o próximo? Quem que viu? Não sei se foi, acho que foi o Jeff. Mas pode ser também, não tem problema. Ó, a Amanda tá aí já, ela escreveu. Pode ser a Amanda ou o André. Acho que a Amanda tá aí já. Tá. Olha, vamos fazer assim, Amanda, se você não se importar, já que no próximo encontro foi solicitado uma conversa sobre semiótica, a gente pode discutir o seu nessa conversa? Porque eu acho que o seu é um ótimo exemplo para... Pode ser? Eu não sei se vai ficar muito para frente, né? Ou se você já tiver evoluído um pouquinho, porque tem coisas ali que você disse que vai desenvolver melhor. Então, de repente, dá tempo até de você depurar melhor. Pode ser? Tá bom. Pode ser. Então, peraí. Deixa eu ver qual que estava na fila aqui. Vamos conversar sobre o do Jefferson, então? Deixa eu ver na fila qual que chegou para mim. Acho que foi do Jefferson mesmo, né? Porque o do Jefferson já está bem redondinho. Peraí. Jefferson está na fila. Vocês leram o Pote de Cookie? Esse eu não consegui, infelizmente. Vamos ler junto, que ele é bem curtinho. Eu tô com ele aberto aqui. Vocês querem que eu leia? Jefferson, você quer ler seu próprio roteiro? Se quiser ler, professora, pode ler, sem problemas. Ou se preferir, eu leio. Sim. Lê, pode ler. Eu prefiro que você leia, quero ouvir o seu tom. Eita, nós. Vamos lá. Pote de cookies. Cena 1, sala, dia. Manuela e Larissa estão sentadas no tapete brincando com as bonecas.
Cena 2, cozinha, dia. Débora retira 3 pratos do armário, caminha até a mesa e organiza próximo aos talheres e copos. Cena 3, sala, dia. Débora aparece na porta, sorri e chama as meninas para comer. Elas se levantam e saem deixando as bonecas para trás. Cena 4, cozinha, dia. Todas comem o almoço sentadas. Débora levanta, caminha até o armário e pega um pote. Abre e retira 2 cookies. Devolve o pote ao armário e entrega os biscoitos para as meninas. Elas comem e Manuela pede mais. Débora diz não. Elas só podem comer um. Manuela fica triste por um breve momento. Se levanta e sai correndo com a Larissa para a sala. Cena 5. Sala, dia. Manuela e Larissa entram na sala. Sentam-se no tapete e voltam a brincar com as bonecas. Cena 6. Cozinha, dia. Débora entra na cozinha, vestindo o roupão de banho. Na sua cabeça há uma toalha enrolada. Ela repara que a porta do armário está aberta. Caminha até lá e encontra o pote de cookies sem a tampa. Seu interior está vazio. Precisa ficar falando a cena, professora? Pode fazer na sequência. Tá certo. As crianças continuam brincando. Débora entra na sala com o pote na mão e pergunta quem comeu o biscoito. Manuela nega, mas Larissa aponta para ela. Débora aponta para o canto da sala e Manuela vai até lá chorando. Senta num banquinho que já estava no local e cruza os braços. Débora sai e na sala permanecem Larissa sentada no tapete brincando com as bonecas e Manuela sentada no banquinho, de castigo. Cena 8, na cozinha. Todas comem o almoço sentadas. Débora entrega um cookie para cada e elas comem felizes. Aí depois na sala. Manuela e Larissa estão sentadas no sofá assistindo televisão. Débora entra na sala e mostra o pote de cookie, novamente vazio. Larissa aponta para Manuela. Depois na sala. Larissa está sentada no sofá assistindo televisão. Manuela está no canto da sala sentada no banquinho com os braços cruzados. Depois na cozinha. Débora abre o pote de cookie, novamente vazio. Larissa está deitada no tapete, colorindo uma folha de papel. No chão há diversos lápis de cor e giz de cera. Manuela está no canto da sala, sentada no banquinho com os braços cruzados. Débora está em pé em frente da mesa, enrolando a massa de cookies. Na mão, eu errei aqui, professora. Débora está em pé em frente, desculpa, é que meus vizinhos são palmeirenses, estão gritando. Débora está em pé de frente à mesa, enrolando a massa de cookies na mão e colocando na forma para assar. Pega uma seringa com um líquido azul e injeta em um dos cookies ainda cru. Coloca a seringa vazia ao lado da mesa, ou na mesa, ao lado de um pote escrito corante artificial. Manuela e Larissa estão sentadas no sofá, assistindo televisão. Débora está varrendo o chão do quintal. A cozinha está vazia. Larissa entra toda cautelosa, caminhando com as pontas dos pés para não fazer barulho. Abre a porta do armário, olha para os lados, abre o pote de cookies e come os biscoitos com satisfação, olhando para os lados e rindo. Manuela e Larissa estão sentadas no tapete, brincando com as bonecas. Débora está parada, em pé, com os braços cruzados, na cozinha. Dá um grito chamando as filhas. Manuela e Larissa entram na cozinha e param na frente da mãe. Ambas com cara de medo. Débora pega o pote de cookies em cima da mesa e mostra que está vazio. Manuela já começa a chorar. Larissa aponta para a irmã e começa a falar. Seus dentes e língua estão azul. Débora faz uma cara de satisfação. Manuela e Débora estão sentadas no tapete, brincando com as bonecas e rindo. Larissa está no canto da sala, sentada no banquinho com os braços cruzados e a expressão de raiva. Ela olha para a câmera, faz uma careta zangada, mostrando a língua azul. Acaba, fim. E por falar em melodrama, Jefferson e suas crianças maravilhosas. Alguém quer comentar? Conseguiram entender a história?
Você imaginou numa linguagem meio parecida com vinil verde, com fotos, assim. Isso, mas sem narração, no caso. Seriam só as expressões mesmo. Sem nenhuma fala, Jeff? Oi, perdão, sem nenhuma fala. Sem nenhuma fala. Só com gestos e expressão. As pessoas, os personagens falam, só que não tem áudio, entendeu? Só com as expressões nas fotos dá pra entender. No meu pensamento. Dá, né? não precisa mesmo. Tem uma coisa muito bacana que é como você usa o recurso da repetição, né? Muito, você vai enxugando mesmo, né? E é bem assim, a repetição são 3. Na primeira você mostra a cena inteira, na segunda você já tira uma informação, né? E na terceira tira mais ainda, então porque você já entendeu o que está acontecendo ali. Eu acho que tem uma cena sobrando, que é a cena em que a Larissa vai lá e pega o biscoito. Porque se depois você tem um recurso da tinta para ver que é ela, né, a não ser que o que você queira, que aí sim é um elemento bem de melodrama, é assim, filha da puta, ela pegou e acusou a irmã todas as vezes. Aí você fica você fala assim, agora ela vai ficar com a língua azul. Né? Se a gente não sabe que foi ela que pegou, não tem esse gostinho de ficar torcendo, né, para que ela seja desmascarada. E pare de injustiçar a pobre irmãzinha caçula. Quer dizer, eu já achei que era caçula, né? Não, na verdade, sim, a caçula é a que sempre está de castigo. E a mais velha é a que acusa. Na verdade, eu fiquei nessa dúvida. Eu pensei de não colocar essa cena para no final ter essa surpresa de que quando ela acusa a irmã, ela tá com a boca azul, né? Só que aí eu pensei no fato dela entrando toda sorrateira e abrindo. Eu achei muito legalzinho essa cena e decidi colocar. Aí depois de tudo isso que eu falei, eu faço a pergunta. Qual é o efeito que essa cena causa? Essa dela entrando e pegando o cookie? Eu imaginei ela é que na verdade o que veio na minha mente, lembra a história no Chapolin tinha isso daí, do menino que pegava tinha muito brinquedo, e pegava os brinquedos e jogava no muro e gritava, papai, o ladrão entrou aqui, roubou meu brinquedo, só para o pai comprar um outro brinquedo porque ele estava enjoado já daquele. Eu imaginei isso daí, a menina que mente acusa a irmã e uma cena mostrando que na verdade é ela. E ela toda sorrateira fazendo aquilo lá com a expressão de que tô me dando bem, dando risadinha e comendo, toda com satisfação. Pensei nisso daí, entendeu? Sim, mas como eu já tenho o recurso da língua azul para a gente saber que é ela, né? Então, se essa cena saísse, vamos supor que acontece a mesma coisa, some, e aí na hora que ela vai acusar a irmã, a gente vê que era ela porque ela estava com a língua azul. Né? Então, mostrar que foi ela que pegou, o recurso de estar com a língua azul já resolveria. O fato de essa cena estar aí, e você já saber que nesse caso ela vai ficar com a língua azul, faz você falar assim, te faz ter uma raivinha dela. Entendeu? Então é uma cena que traz esse aspecto é um pouquinho da manipulação mesmo, emocional, né? De falar assim, agora você vai se ferrar. Aí você fica esperando a hora que vai fazer o efeito, né? Então, realmente, ela não está sobrando. Ela traz esse efeito, né? De você ficar esperando a hora, porque você se identifica com a outra pobrezinha que ficou de castigo 1000 vezes, né? E aí, por que essa pobre criatura não fala nada? Ela vai quietinha pro castigo, chorando. Por que ela não se defende? Uma pergunta? É. Tá. Por ser mais nova e a mais velha acusar ela não saber se defender mesmo. É que uma fala que é uma e a outra fala que não é. Ela fala que não é ela e a outra fala é ela sim. E aí a mãe acredita na mais velha. No começo é ela que pede mais um na primeira cena. É a Manuela. Eu também fiquei nessa dúvida. E aí na cena 4 eu coloquei Manuela pede mais um. A Débora diz que não, e que elas só podem comer um. E a Manuela que fica triste. E a outra não pede. É a mais nova que pede mais um.
Então isso, com a acusação da mãe, já faz da irmã, já faz a mãe deduzir que é ela, né? Seria ela. E o que faz a mãe querer botar em teste? Porque, na verdade... é verdade, né? Eu só quis colocar isso daí para ter um finalzinho mesmo. Mas Sim. Eu sou é que chata. a pequena fica... Não, mas é uma boa pergunta, professora. A pequena fica tantas vezes em castigo que ela sente pena e coloca em testes. Tô devagando, tô falando agora, mas sim. tive... Mas vamos pensar junto, porque eu acho que poderia ter alguma construção, alguma coisa nessa segunda vez que gerasse uma dúvida. Né? Porque aí a gente também tem uma progressão da ação da mãe. Né? Então, de repente, na primeira vez, ela põe de castigo e não tem dúvida que foi a menina, né? A caçula. Da segunda vez, pode ter alguma variação ali da reação da caçula, né? Tipo, primeira vez tudo bem, mas, pô, de novo, né? Que faz com que a mãe fique com essa pulga atrás da orelha, porque é na terceira vez que ela já vai fazer o cookie com corante, né? Você não precisa mostrar escrito também corante artificial, porque se você põe a mãe, se você mostra a mãe colocando ali na seringa, já vai ter um corante, né? Tudo bem, você pode falar assim, mas se alguém achar que é um veneno, né, alguma coisa assim. Foi exatamente por isso que eu decidi colocar ter um potinho escrito corante para o pessoal já não ficar falando, nossa, por que a mãe tá colocando tinta azul na... Mas tudo bem, porque depois quando mostra a língua, dá para entender que é um corante, né? Dá para ver que não é um filme de assassinato de uma mãe freak que vai matar as filhas com cookie envenenado. Então, mas se você constrói essa desconfiança da mãe, também dá a entender, né, que ela está querendo colocar o teste ali, colocar a prova, né? E de um jeito bem humorado, né? Que ela podia ter ficado olhando para ver se quem ia pegar o biscoito. Então, engraçado que isso aconteceu com a minha irmã, só que foi voluntariamente. A minha irmã tinha mania de pegar coisas escondidas. E uma vez minha mãe colocou umas balinhas com corante. E aí ela foi pega, só que ela não me acusava. Os doces simplesmente desapareciam. Aí ela apareceu chorando com a língua azul. Minha mãe teve certeza que era ela. Então é muito divertido mesmo, né, o recurso. A questão, assim, para personagem, para não ficar muito melodrama, o que é divertido? A gente achar que assim, a menina está se achando, né? Tipo, a rainha do crime. Né? Eu faço das minhas, acuso a minha irmã e saio lisa aqui. E aí você vê, porque o divertido da criança e o bonito é essa inocência, né? Eles acham que eles estão enganando a gente, mas eles não enganam. Então, isso traz uma comicidade para algo que seria condenável, vamos dizer, né? Porque ela está mentindo, está acusando a pobre da irmã caçula, né? Então, ela está sendo uma crápula, na verdade. Está sendo uma pessoa horrível. Só que criança é uma pessoa horrível várias vezes e a gente ri. Porque na criança o desvio não fica tão pesado, né? Eu me lembro até de uma prima que não queria emprestar o shampoo para o priminho que tomou banho junto com... Estava na casa dela e falou assim, prima, você não pode usar meu shampoo porque eu estou com piolho. Eu falei assim, como assim você está com piolho? Ela, não, porque tem pouquinho, vai acabar. Então, eles mentem descaradamente, né? E tudo bem, acha que está enganando todo mundo. Então, ter esse olhar cômico para um desvio humano é divertido, né? Mas se a outra foi inocente demais, a gente custa acreditar. Né? Ela tem que, de repente, tentar se defender, aí essa irmã, ela pode fazer alguma coisa com a língua, né? Fazer uma careta, fazer uma ameaça, que a irmã fica assustada, então ela prefere ficar de castigo do que enfrentar a fúria da irmã depois. Porque irmão tem isso, né? Eles têm umas pequenas crueldades, assim, que eu vejo aqui na minha casa, que são 3, né? São capazes de coisas interessantes, assim, né? Para poder ter o poder. Então, mas a gente precisa mostrar isso, né? Para poder ver que tem um sistema de poder ali em relação à mais velha, que ela tem mais medo da irmã, de repente, do que da bronca da mãe. Né? E aí dá muita dosinha no final, quando ela já começa a chorar, tipo, não acredito que eu vou ter esse castigo injustamente, né? E aí você confia na justiça ali, porque a mãe
poxa, né? Pelo menos teve um recurso ali para provar a inocência da menininha. Mas, assim, tem manipulação, né? Você vê que o teu filme, o teu roteiro, ele é estruturado em cima da questão do melodrama. Você tem a vilã, você tem a inocente, né? E você tem a justiça, representada pela mãe, que passa a desconfiar que tem uma coisa errada ali, né? E promove a justiça. E é divertido, porque com criança fica tudo leve, mas a gente vê a questão dos desvios, né? Mas eu faria só esse ajuste, né? De repente, alguma coisa que acontece entre elas, que a mãe pesca, e quando a mãe... E quanto mais espertinha for a mais velha, mais divertido é. Então, de repente, ela está ameaçando a pequena, a mãe viu, aí quando a mãe chegou, ela disfarça. Sabe quando você pega só o finalzinho da ação? Aí a mãe fica com a pulga atrás da orelha. Então, assim, talvez essa mesma ação pode servir para mostrar que a pequenininha só não reagiu porque tinha medo da mais velha, e serve também para a mãe ter desconfiado, para ter realmente posto à prova, então, né? Com medo de estar sendo injusta. E o banquinho do castigo é demais, né? Tipo... E no final elas tripudiam, né? Porque a mãe tá brincando com ela, então é pior ainda, né? No outro caso, a outra ficava de castigo e a irmã brincava sozinha. Ali, você ainda perde a chance de brincar com a sua mãe junto. Então, realmente é a caçulinha vingada, né? Mas faz só esse ajuste aí. Tá? E essa cena dela indo buscar o biscoito é só pra gente ter um pouco mais de raivinha dela. Mas eu posso tirar, professora, não tem problema nenhum, não. Eu Não, fiquei na assim, é uma dúvida entre colocar e escolha. tirar. É uma escolha. Faz esse ajuste, porque talvez com esse ajuste já fique claro pra gente que é ela que tá pegando. Né? Antes talvez não, mas se você fizer esse ajuste, então aí não precisa mesmo mostrar, você enxuga um pouquinho o filme, porque acho que quanto mais enxuto, quando ficar na medida, fica mais interessante. Não, eu tô pensando aqui, eu acho que eu vou colocar alguma coisa aqui, como não tem falas, acho que eu vou colocar ela debochando da irmã, a irmã no castigo, ela debochando e a mãe passa e vê e fica meio assim, alguma coisa assim. E de repente essa coisa de fazer a careta com a língua, né, pode ser o que ela faz para a irmã também. Ela pode fazer uma careta horrível e no final ela faz essa careta pra gente, sabe? Agora ela quer me assustar com essa careta. E tem uma coisa divertida aí, né, que me lembra a deusa Kali. A Kali tem a língua azul, né, uma deusa hindu. Não sei se você conhece a Kali. Que tem vários braços assim, né? Então me remeteu um pouco a essa figura de Kali, assim, que tem um aspecto meio assustador, né? É uma deusa maravilhosa, libertadora, assim, mas ela é muito mal vista, porque para a nossa cultura cristã é uma coisa meio inconcebível, né? Uma deusa que traz essa violência que ela traz. Então pode até ser uma referência que empresta esse aspecto para a menina, né? Que ela tem essa verve de Kali, assim, tá aprendendo a lidar com isso também, né? Enfim, só para ter mais uma camada aí, já que vamos falar de semiótica, dá uma pesquisada, porque de repente pode ser um detalhinho, não precisa trazer isso para o roteiro, mas pode ajudar a compor a personalidade dessa irmã mais velha. Pode ser interessante também. Sim. Obrigado, professor. Mas muito legal, tá muito bem estruturadinho já. Você estrutura muito bem, Jefferson, os roteiros, assim, já traz um negócio bem redondinho. Na verdade, acho que foram aulas do Júlio, né, as primeiras que ele começou a ensinar a estruturar roteiro. E para fazer o do Provenido, eu tive que fazer desse jeito, que ele não aceitava. Aí foi quando a senhora entrou, né? Você entrou, né? Ai, senhora, não, pelo amor de Deus. Desculpa, é costume. E aí ele me ajudou a estruturar e a partir daí eu só faço desse jeito. Alguém quer comentar alguma coisa? Cláudio, se eu usasse o pote de cake vazio para representar o sentimento vazio da menina que fica de castigo, esse seria um recurso lírico? Seria um recurso semiótico.
poderia ter algo de lírico se fosse, vamos dizer, uma montagem que fizesse... Aí, o pote em si, não. Mas se tivesse uma cena, uma montagem, ou uma sobreposição, sei lá, algum tipo de montagem que fizesse uma relação entre a imagem da menina e o pote, aí a gente pode pensar que seria... Estou pensando, tá? Estou aqui pensando. Poderia ser um momento lírico, se tivesse uma relação dela com o pote. Poderia ser um momento lírico, sim, dentro de uma estrutura épica. Né? Tá mais pro épico pelo cômico. Tá, entendi. Aí seria bastante híbrido, né? Seria um formato bem híbrido. Mas tá, porque o roteiro... como não foi ela foi acusada daquilo, e aí, quando você falou a questão da subjetividade, né, de trazer o lírico, traz o da pessoa para fora, né? Uhum. É que eu não sei se eu compreendi exatamente isso, mas eu pensei já numa cena assim, né? Sim, se o Jefferson fizesse uma opção, se ele fizesse uma opção de mergulhar no sentimento de tristeza pela injustiça, né? E seria uma boa ideia mostrar o pote vazio, assim como esse vazio que causa, aí seria, sim, um recurso de trazer um lirismo, né? A gente mergulhar nessa tristeza. Só que aí sairia um pouco da linguagem, que é uma linguagem mais cômica, mais distanciada. Por mais que a gente veja a personagem sentindo, né, a agilidade, a comicidade, a própria repetição, ela traz... A repetição, ela tem uma rigidez que em si já é cômica. Né? Você vê o mecanismo. Quando a gente começa a ver o mecanismo, você fala assim, de novo vai acontecer. Quando eu repito alguma coisa, eu estou mostrando um padrão. Se eu estou vendo o padrão, eu estou distanciado. Porque eu só consigo ver um padrão quando eu distancio, certo? Né? Tanto que os processos todos de terapia são para ver padrões, né? Então, quando eu mostro o padrão, já estou distanciado. Então, é um roteiro que a forma como ele trata da questão é mais épica, tanto pela comicidade quanto pela repetição. Se eu entro numa subjetividade da criança, aí eu estou descolando do épico e tendo um momento lírico ali. Seria um recurso para, se eu quisesse carregar nessa tristeza, ou carregar no sentimento de injustiça, e que necessariamente teria um efeito de eu ficar com raiva da irmã, né? Quanto mais raiva eu tenho dessa irmã, mais forte é o meu sentimento de agora bem feito, no final. Né? Porque quanto mais eu vejo uma personagem ser injustiçada, mais pela questão, de novo, da manipulação emocional, eu quero que aquela pessoa que esteja provocando aquilo seja castigada. Né? Eu quero vingança, eu quero revanche, eu quero, ou pelo menos, vou falar de um sentimento mais nobre, eu quero justiça. Né? Por isso que eu falo, a mãe ela está nesse lugar de quem julga, de quem acusa, né? De quem dá o veredito, quem dá o castigo, que dá a pena, mas também está no lugar de quem quer fazer isso de forma justa. Né? Então, entrar com o recurso lírico seria colocar mais ênfase nesse final, né? Enquanto a justiça na restauração da justiça ali. Porque a gente está sendo testemunha de uma injustiça. Né? Só que aí seria uma manipulação. Não tem necessidade. Porque o roteiro ele não tem um foco numa personagem ou em outra, né? Ele tem um foco no mecanismo. Por isso que ele é épico. Ele mostra o mecanismo, as forças de poder ali. O que a gente está vendo o tempo todo são forças de poder. Tanto que é engraçado, eu não sei quanto a vocês, mas enquanto eu ia escutando, eu raramente imaginei um primeiro plano. Eu sempre via isso num plano mais aberto, porque o tempo todo a gente está vendo a relação entre essas pessoas. Ou as duas brincando, a mãe ali trabalhando, a mãe observando. Né? Acho que a única coisa que eu vi em primeiro plano foi o pote vazio, enquanto eu ouvia. Não estou aqui induzindo uma decupagem, não, tá? Só estou dizendo como chegou para mim.
E isso, para mim, é um sinal, quanto mais eu vejo em plano geral, mais eu estou vendo o sistema. Né? Eu estou vendo o mecanismo, eu estou vendo o jogo de forças. E é um roteiro que fala sobre uma relação de poder. O tema é a relação de poder. Né? O poder da mãe de poder dar um biscoito só, o poder da menina de querer fazer as coisas conforme ela acha certo, mas ela não se banca e ela põe a culpa da irmã, dela se sente empoderada também porque ela é impune, né, em relação ao seu delito, e depois tem o poder da mãe de conseguir reverter e o poder que volta para a menina de ser, quer dizer, a menina não, a caçula não tem poder nenhum, né? Ela é simplesmente, ela quer um biscoito, aquele biscoito é negado, ela é injustiçada, ela padece das consequências, ela não tem poder nenhum. Então é uma disputa de poder, na verdade, entre a mãe e a mais velha e a pequenininha tentando ter algum poder ali, né? Sem conseguir. Isso também, e você percebe, Jefferson, se você tenta fazer ela buscar o poder, a personagem fica mais interessante. Ela pode até não conseguir. Aí a gente se identifica com o sentimento de impotência. Agora, se ela aceita como uma grande Marte aquele castigo, ela fica muito tadinha. Aí a personagem perde a força. Ela tem que querer estabelecer a justiça, só que ela não tem coragem, porque ela tem medo da irmã. Mas se ela não quer, aí a gente cai numa estrutura de melodrama. Eu pensei pelo lado da inocência mesmo. Não... A criança não é inocente. A inocência da criança, ela se expressa de outro jeito. Eles não ficam quietinhos quando eles são injustiçados. Eu sei porque eu tenho vários exemplos aqui. Né? O meu caçula, que é o que estaria neste lugar, ele abre uma boca desse tamanho. Entendeu? Se ele é injustiçado. Eles não aceitam uma coisa assim, bonitinho, sem inocente. É que eu não tenho filhos ainda. Não, a não ser que minhas sobrinhas também são terror, na verdade. Não, graças a Deus, Deus me livre ter um filho assim, entendeu? Não, porque as crianças, elas são muito espontâneas. Se elas estão se sentindo injustiçadas, elas vão se manifestar, né? E elas só ficam quietas por medo. Ou porque elas acham que vão levar alguma vantagem. Entendeu? Então, você tem que criar aí um jogo que torna isso realista, porque senão fica artificial. Fica gerando efeito. Fica as figuras lá do Casa de Papel. Funciona que é uma beleza. Se não funcionar, e funciona até mais. Porque aí você quer que a mais velha, né? Aí depende do que você quer, né? Se você pega a personagem, se você quer construir uma personagem realista, não importa. A não ser que seja um bebê, porque aí realmente não tem o que fazer, né? O bebê não, né? Não tem nem consciência do que está acontecendo. Mas a menina tem consciência que ela está sendo injustiçada, então ela tem que reagir. Ela normalmente reagiria. Sim, sim, né? Sim. Vou alterar essa Agora, parte. se você quer construir personagens que são mais tipo, para gerar um efeito dramático, aí sim, aí você pode fazer isso. Mas aí você tem que fazer isso com uma escolha consciente. Né, não, dá para mexer sim. Dá para mexer sim. Tem umas crianças que são assim, né? Mas as crianças que realmente não se importam, elas não se importam mesmo. Elas assumem a culpa, mas aí já vai para um outro lugar. Aí que é mais complexo ainda, aí o roteiro não dá conta de contar. Né? Enfim. Criança é um ser interessante, mas muito bacana. Vocês querem conversar sobre o roteiro do André também? Desculpa, Jeff, achei que tinha acabado. Não, acabou realmente. Não, mas é que agora que depois que você falou, meio que eu percebi que já é o segundo já que eu coloco criança, mas não tem nada a ver que eu gosto de escrever sobre criança, eu entendo alguma coisa de criança, né? Porque eu quis alguma coisa mais leve dessa vez e eu acabei lembrando que eu já tinha feito isso. Mas eu também sei escrever outras coisas. Quer ter umas criancinhas? Eu tô sentindo que eu tenho que fugir um pouco do humor, né? Que tô ficando meio taxado com isso daí. Não, gente, o humor é maravilhoso. Nossa, é uma dádiva. Saber escrever assim é muito difícil. É muito difícil, é um dom, não foge não. A gente vai em lugares com humor que a gente não consegue ir com drama. O humor, ele vai dando um contraponto
O humor e a poesia, o lirismo serve para isso também. Né? Tem linguagens, aí vou falar da literatura. Né? Tem um livro que do Mia Couto, Antes de Nascer o Mundo, que é a história de um homem que pega os 2 filhos dele, ele é abandonado, assim, a esposa não está mais, então começa o livro, eles estão lá no meio de um nada, o cara ocupou umas terras que não era dele, ficou lá, levou os 2 filhos, estão isoladaços, assim, eles não veem mais nenhum outro ser humano, e ele falou para os filhos que o mundo acabou e só sobraram eles. Ele criou essa narrativa. O mais velho até que lembra de alguma coisa, então ele não compra 100%. Agora, o mais novo, que é o narrador do livro, ele acha que é isso aí. Ele acredita. Né? E é uma figura maravilhosa, assim, é um menino, é a inocência encarnada. E ele é o narrador, então a voz dele, que já é uma figura muito lírica, se confunde com o lirismo do Mia Couto, e o livro é de um lirismo maravilhoso, né? Tem uma cena linda, que eles não conhecem mulher, né? Então ele toma contato com o feminino na hora que ele entra no rio. E por que eu estou falando disso? Porque o livro, ele fala de um tema que é muito árido, e aí até que chega uma portuguesa lá e tudo muda, né? Ela traz esse vento de mudança e traz com ela, aí você entende o que aconteceu, né? Aí você entende a história daquela mulher, da mãe dos meninos e tudo que não foi contado. E isso vem à tona quando essa mulher chega. Quando a história aparece, meu Deus, assim, é uma coisa que eu voluntariamente não entraria ali. Mas eu fui levada pela barquinha da poesia. Quando eu vi, eu já estava lá. Percebe? O humor tem essa mesma possibilidade. Você vai ali dando risada e você pode chegar em lugares muito difíceis que você, às vezes, pelo drama, pela tragédia, você já rebotaria muito antes. Então, eu acho uma dádiva, de verdade, você conseguir fazer isso. Porque o humor, ele pode chegar em lugares que a tragédia não chega, que a gente não aguenta. Mas o humor consegue. Aí, quando você viu, você já está lá, botando o dedo na ferida, porque tem as coisas que precisam ser vistas. Né? Você pode levar isso para esse lugar. As crianças podem ser, sim, cruéis. E fazer isso intencionalmente. O que significa isso? Né? E não olhar isso como um julgamento, mas olhar como um fato. E aí a gente ri disso. A gente ri para poder olhar. Não para dizer, que bonitinho. Né? Eu dou risada porque a gente ri, segundo Bergson, num livro maravilhoso que chama O Riso, a gente ri da rigidez humana. Né? A gente ri do que não tem... o que tem graça no sentido de ser engraçado é onde não está a graça. Né? Como a gente ri de uma pessoa que cai. Por que a gente ri de uma pessoa que cai? A pessoa está machucada. Por que isso é engraçado? Segundo ele, a gente ri não é da tragédia, né, da dor da pessoa. A gente ri como um mecanismo de defesa que o ser humano tem. É como se o riso apontasse, fosse um alarme para tudo que é rígido. Então, o riso é uma reação que a gente tem que mostra para a gente uma rigidez. Ou uma rigidez de caráter, ou uma rigidez física também. Né? O humor físico é isso. E é interessante essa teoria do Bergson, porque é isso, né? A gente, quando quer mostrar também uma rigidez no sentido do caráter, se a gente traz isso de uma forma cômica, isso consegue ser visto e, ao mesmo tempo, com algum distanciamento, né? Não com uma identificação. Porque se eu me identifico, eu julgo, é muito mais difícil eu ter um olhar complacente, um olhar de compaixão, né? Eu vou pegar um lado ali, eu vou me aderir a um lado. Por isso que quanto mais o recurso é melodramático, se tiver o pote vazio e a pobre da irmãzinha ali no canto, isso funciona. Mas isso vai te dificultar olhar aquilo como um mecanismo. Você vai tender a olhar a irmã como a vilã. Vocês percebem a diferença? Eu acho legal trazer isso para... Pode ser que seja isso que você queira. Assim como o Almodóvar faz o jogo oposto. Ele pega quem seria o vilão e te identifica com ele. Depois você já está identificado, você já está achando o cara incrível, você já quer chamar ele para tomar um café na sua casa e ficar lá ouvindo o que ele tem para te dizer. E você fala, meu, você fez isso? Né?
Você está disposto até não a considerar, mas você está disposto, você consegue olhar para isso. Porque o cara é legal. Cara, como é que você pode fazer isso? Né? Então, ele pega esse recurso, ele pega a adesão que esse recurso gera e transforma isso num efeito para te colocar onde ele acha que você precisa olhar nas narrativas. Né? Então, nada é ruim. Você tem que fazer com consciência, né, do que esse recurso está trazendo para a tua história. Estou falando geral, tá? Não estou falando só para você. É um exercício mesmo. Coloque e fala, que efeito que está gerando? É isso que eu quero? É isso. Né? Quando a gente está escrevendo, nós somos deuses. Então, a gente pode brincar aí de eu vou tentar dominar o máximo possível os recursos narrativos para que o efeito que eu queira gerar não seja um tiro que sai pela culatra. Foi o caso do Capitão Nascimento. Né? E também tem o Wagner Moura, né, gente? Que essa pessoa transforma qualquer ser em alguém que você quer ali. Porque não foi só o Capitão Nascimento. Quando você vê Narcos, você está ali torcendo pelo Escobar, meu Deus, e fala, filho da puta, como é que você pode fazer isso? Né? Ele tem essa capacidade, ele é um ótimo ator, uma pessoa carismática, né? Então, ele empresta isso para os personagens que ele interpreta. Então, no caso do cinema também, é uma escolha, né? Você chamar um ator carismático para fazer uma figura que você não quer que as pessoas se identifiquem. E tem casos em que a gente não consegue se identificar com ninguém. Se você pega, por exemplo, para mim o melhor exemplo disso é Laranja Mecânica. Todo mundo aqui viu, né? Laranja Mecânica, não sei quem não viu. Vocês conseguem se identificar com alguém naquele filme? Vocês conseguem ter alguma empatia, identificação, desejo de conversar com alguma pessoa que tem naquele filme? Né? O que o Kubrick faz ali é um negócio estranhíssimo, né? E é um jeito de você olhar. Ele cria um efeito de distanciamento pelo horror absoluto a qualquer pessoa que está ali. Porque aquela gangue não tem adjetivos, né, para classificar o que são aqueles caras. Mas as pessoas também que eles atacam são pessoas esquisitas. O governo tem táticas de deter aquilo que são assombrosas. Então você fala assim, meu Deus, não tem mocinho aqui, entendeu? Não tem ninguém que eu possa me identificar. Fala, Mário, pode fazer. Eu gostaria de saber como que, nesse procedimento, eu poderia estar identificando e trazendo numa parte cósmica aquela cena de humor, de um riso, de um humor, de graça, para aquela que seja um riso de um deboche, por exemplo. Como uma forma melhor de se expressar. O deboche não é um riso cósmico, o deboche é um deboche. Não, eu falei deboche, mas que não é que é aquele riso que ele não leva, não é um humor, mas ele faz uso daquilo como uma forma de... como que eu vou dizer assim? Simplesmente... vamos supor aí, que nem um estilo do Coringa lá, por exemplo. Tá usando lá as gargalhadas dele, né? Mas não é aquilo, mas eu vejo assim, como que eu identifico aí, assim, esse ser? Que já não está levando o riso, o humor dele para dentro do humor, mas é mais para o outro lado da coisa. Deu mais ou menos para entender o que eu me refiro? É que não necessariamente o riso quer dizer o cômico. O riso pode ser uma reação nervosa, catártica. E o que está por trás do riso é muito mais uma dor, uma violência, do que a graça, do que o distanciamento. Então, o que você está trazendo é importante. Nem todo riso é leve. Né? Nem toda risada é leve. Então, não é porque... E, na verdade, eu não estou nem falando do riso da personagem, estou falando do riso de quem assiste.
né, da nossa risada. Agora, a nossa risada também pode não ser uma risada leve, né? Quando o que eu estou presenciando é um escárnio, e quem acha graça do escárnio, infelizmente a gente está num momento que muita gente acha graça disso, muito do que a gente chama de humor feito no Brasil é isso, né? Não é você olhar de uma forma distanciada sobre os desvios, né? Sobre as questões, sobre enfim, as debilidades humanas. É você degradar o outro, é você humilhar o outro e isso ser colocado como algo engraçado. Tem um documentário que eu particularmente não vi ainda, mas eu sei que se trata disso, que chama O Riso dos Outros, fala dessa tendência, né? Que veio, assim, tem vários programas que são ditos programas de humor, que na verdade são programas de escárnio. Né? Tem figurinhas aí, tipo, eu vou falar aqui porque eu realmente não gosto. Apesar de que, eu não sei se você já ouviu também, tem, dentro da parte da saúde mental, dos transtornos, tem aquele que faz a pessoa estar rindo o tempo todo, isso por causa de um problema psicológico dela. Sim. Certo? Isso também leva Coringa. também como uma forma de expressar. Tanto é que eu, por exemplo, já presenciei, que eu já falei para você, né? Que eu já passei por tratamento, tal. Já tive ao lado de pessoas, né? Que pegavam e ficavam o dia todo soltando gargalhada, tal. E é um tipo de um transtorno mental isso, né? Que aos poucos vai sendo trabalhado, né? Mas ela faz uso dessa expressão, né? De ficar rindo, com gargalhada, e eu me lembro até que na unidade de saúde tinha uma quadra que ela ficava rodando voltas em volta da quadra e soltando gargalhada o tempo todo, rindo. Né? Que é uma forma de estar se liberando. Então, esse é um exemplo interessante de uma cena lírica. Só que é um lirismo não intencional. Mas você tem uma pessoa explicitando um estado de ser através de algo. Né? Cláudia, então, eu queria falar um negócio. Pode falar, Cris. Eu não sei se você já falou, né? Que eu meio que peguei o bonde andando e quero sentar na janelinha. Mas eu lembro que eu tive uma aula lá na Escola Livre de Teatro sobre o humor. E aí, no caso, o professor estava abordando assim o humor assim político, né? E aí, eu não lembro qual é o livro. Se você lembrar qual é o livro, ele cita um livro que o humor, para ele fazer sentido, ele precisa ser compreendido. Então, ele falava assim, aquela história assim, se você não entender uma piada, você é o último que ri ou você não ri. Então, para você poder rir, o riso, ele necessita da compreensão da pessoa, porque senão ela não consegue rir, ela precisa estar contextualizado, né? Então, ele falava muito, por exemplo, de pessoas que riam de personagens políticos, né? O escárnio, ridicularizar um político. A gente ri porque a gente entende, mas, se, por exemplo, a mesma coisa que a gente consegue rir, às vezes, de alguma coisa que fazem com os políticos, se for em outro país e a pessoa não souber do nosso contexto, ela não consegue rir disso, né? Então, eu lembro muito disso que ele falou, que o riso, aí, independente de qual seja, né? Se é, assim, um mais escrachado e tal, ele necessita da compreensão da pessoa. Aí ele dava o exemplo, por exemplo, o Bobo da Corte, que ele fazia rir, mas ele dizia verdades. Porque as pessoas entendiam o que ele estava falando, mas ele se sentia no direito de falar até coisas ofensivas, mas ele falava como um palhaço, como alguém engraçado, ou como o Bobo da Corte, mas ele falava o que ele queria, né? Sim, mas aí... as pessoas compreendiam. Eu ia falar sobre isso, porque é a tradição dos bufões. O bufão é único dos palhaços. É muito difícil esse lugar. Você realmente conseguir fazer um bufão de verdade é um lugar muito difícil, porque o bufão, ele vem da tradição dos bobos da corte. Os bobos eram figuras que já eram degradadas na corte por características, porque eram excluídos, né? Então muitos eram anões ou tinham pessoas já com alguma deformidade física, né? Alguma deficiência. E aí já tinham essa questão de serem ridicularizados. Então, muitos iam fazer
ser bufões, porque eles já estavam acostumados com isso. E justamente porque eles já tinham passado por esse escárnio coletivo, eles conheciam esse lugar da humilhação, mas não para fazer isso. Porque a função do bobo da corte, ali naquele sistema, ele era o único que podia criticar o rei. Então, o escárnio ali, o riso, era um riso de crítica, porque tinha uma função de mostrar os exageros de autoridade. Né? Por isso que a sátira política, né, o teatro de revista, algumas sátiras vêm como a tradição dos bufões. Ele estava autorizado a isso. Era assim, como um sistema de regular, né? Porque o bobo vai colocar ali, o bobo vai criticar, tanto que vai no Hamlet, o bobo é o cara mais inteligente, que é a caveira, né? Mas é a pessoa que é extremamente perspicaz, porque consegue olhar e ver o mecanismo. Né? Então, ele bate no mecanismo, ele não bate na pessoa. Ele mostra as falhas do mecanismo, aonde o poder está passando da conta. É claro, ele fala da pessoa que está executando aquilo, mas como forma de mostrar aonde aquilo não ia funcionar. Então, era um mecanismo de regulação desse poder, que no caso de um rei era um poder, né, muito grande. Aí, se você traz o bufão para a nossa realidade agora, né, a sátira política, tudo que critica o mecanismo, não é as pessoas. Às vezes as pessoas no sentido de quem está carregando aquela ação, mas não é um objetivo de destruir um ser humano. Né? Então, quando eu falo que tem humor que eu não gosto, é porque você pega os caras né, que eram do CQC, aquele Gentili lá, que aquilo ficou meio que colocado, Rafinha, né? Aquilo virou um estilo de humor, mas o que eles fazem é simplesmente destruir as pessoas, e às vezes gratuitamente. Né? Você não está ali acusando o sistema de poder nenhum. Eles, ao contrário, tem uma inversão. Ao invés de você criar um mecanismo de horizontalizar o poder, né? Deflagrar ali, ó, aqui está tendo um abuso de poder, ao contrário, eles abusam do poder para massacrar o outro. Então, assim, é como tudo, né? Inverte completamente a função. E aí a experiência do poder pela degradação do outro. E isso é considerado humor. Assim como, sim, concordo, né? Você consegue identificar quais são os valores ou quais são os preconceitos de um povo pelas piadas. Vê o que se degrada nas piadas e aí você vê onde está o preconceito. Me mostra do que você ri que eu vou dizer quem você é. Por que tem piada que a gente não ri? Às vezes a gente até entende, você consegue achar graça daquilo. Você fala assim, mas por que isso é engraçado? Né? Enfim, aí é uma conversa comprida que eu acho incrível, eu adoro falar sobre isso. Né? E pensar como também... Como o humor do Choque de Cultura, né? Eu acho que eles têm um humor, o Choque de Cultura, eu acho o humor deles muito inteligente. Eu não conheço. Assim. Vou te mandar o link. Eu acho que eles são motoristas de van que eles discutem cinema. É muito bom. Só que para eles, o que eles mais gostam é o Velozes e Furiosos, assim, né? Nenhum filme ganha do Velozes e Furiosos. E é tudo mal feito, o cenário, tudo assim. Eles têm um humor muito interessante, assim. A Neta trabalhou com eles. A Neta trabalhou com eles. A Neta trabalhou com eles, é verdade. Eu lembro que a Neta falou. Muito bom. Velozes muito bom. e Furiosos é arte, sim. Velozes e Furiosos é arte, sim. Não é interessante, eles fazem uma crítica social, eles não têm esse humor, assim, ele não fala de mal da mulher, de gay, não, é assim, eles falam mal, por exemplo, motorista de Uber, eles são contra, mas eu acho que... Velhos. Como já Velhos. Velhos. Tudo que atrapalha o trânsito. Aí, eu vou te mandar para você ver, muito interessante, era bem simples, eles foram para a Globo, na Globo acho que não ficou tão legal. Eu achava mais legal quando eles faziam mais independentes, assim. Achava que era um humor muito inteligente. E eles saíram da Globo, vão pro Canal Brasil agora. Eles saíram. A gente acha que é isso, né? O André saiu, a gente ia falar do roteiro, mas depois eu falo com ele. Acho que ele pode trabalhar um pouquinho mais o roteiro. Ele pediu para falar depois. Ele escreveu aí no chat.
Acho que Se eu hoje... não me engano, ele pediu se desse para falar no grupo, alguma coisa assim, né? Sim. Os professores conseguiram algumas observações no grupo. Eu vou gravar um áudiozinho lá no grupo, mas se vocês puderem ler, porque tá bem curtinho, bem enxuto, mas eu acho que vale a pena a gente já fazer uma observação agora, para não esperar próximo encontro, né? E aí no próximo, ficou faltando também falar do Henrique, mas o Henrique não pôde vir, mas qualquer coisa a gente já pode também. Eu acho bom a gente usar o grupo para isso, não ficar esperando a aula aqui, porque de repente dá vontade de falar de uma coisa mais teórica também, como a gente fez, né? A gente pode experimentar agora, usar o espaço ali do grupo para já trazer um feedback dos roteiros, e aí a gente usa o nosso encontro aqui para ir aprofundar em algum tema. A gente pode testar esse modelo também, que aí a gente aproveita esse tempo entre as aulas, né? Não fica tão disperso entre uma aula e outra. Mas foi bom, espero que tenha sido útil para vocês. Acho que foi meio de surpresa, assim, mas é bacana. Eu gosto muito quando é assim, quando vem o interesse, a gente pode conversar em cima do interesse, e acaba tendo a ver também com os roteiros. Né? Pelo menos, eu acho que eu memorizo mais a teoria quando ela vem ancorada no interesse e em alguma prática, né? E é isso, gente. Muito obrigada. Tem pouca gente aqui, né? Tem vindo pouca gente nas aulas mesmo? Professora, na Foi verdade... porque a gente teve uma reunião antes, acho que o pessoal ficou meio cansado. Tô tendo essa impressão. Tá. Na verdade, hoje chegou a ter 8 alunos em aula e eles foram saindo. Agora tem 5. Saíram 3, né? Que foi o Francisco, que mandou no grupo que cansou e tal. O Francisco, a esposa dele tá para ter um filho, então ele tá com uma atribuição maior lá. É verdade. O André, que tá mega gripado, né? Sim, não tá conseguindo ficar. Quem mais que saiu? Não, tudo bem, está sendo gravado, né? De repente pode disponibilizar, porque eu acho que essa aula trouxe bastante conteúdo, de repente é legal quem não veio poder assistir, se for possível. Aí, gente, cuidem-se, porque esse período antes de virada de estação, a gente fica debilitado mesmo, viu? Dá uma baixa na imunidade, então reforcem aí, muito gengibre, inhame, todo mundo se cuidando, por favor. Com certeza. É maravilhoso, Flávio. Muito bom, eu gostei. Tá. Falando grande. Vamos pro Peito do Sorriso, gente? Professor, desculpa. Eu não atribuí também a você, né, a escrita do roteiro. Você ajudou bastante também a mexer e, como eu estou escrevendo o roteiro agora, eu falei só do Júlio, mas o Júlio começou. Não, imagina, não tem ciúme, não. É porque senão vai parecer que só o Júlio deu aula de roteiro, tranquilo. mas não. Não tive essa interpretação, não. Fico até feliz de ter essa herança dele também, né? Até porque foi ele que me convidou, fico muito feliz. É isso. Vamos lá, gente? Pra foto? Vamos lá. Então, todo mundo já sabe. 1, 2, print, sorrisão. Deixa eu só confirmar, galera. Espera um pouquinho. Rapaz, o Brunão tá começando a ensaiar no banheiro, no espelho, velho. O sorriso dele tá ficando aprimorado. Ele tá fazendo uma inflexão ali para deixar... Flexão de boca, né? Ele tá treinando, ele fica ali assim... Cada sorriso sai, sabe, mais justinho, assim, mais simétrico que eu tô vendo aqui. Ele até saiu da Ficou câmera. ótimo, pessoal. Tímido, né? Tchau, gente. Bom descanso para vocês. Beijo grande. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado pela aula. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite.